Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de todas as manhãs, o Elite Cast. Hoje, apresentado de uma maneira um pouquinho diferente, eu sou o Alejandro, estou aqui com vocês para nós falarmos sobre economia e como os dados que nós temos para o dia de hoje e durante essa semana podem fazer preço no mercado de dólar, no mercado de câmbio. Em primeiro lugar, podemos começar falando sobre ontem. O dólar à vista fechou cotado a 5,5726 para venda. O mercado de trabalho privado nos Estados Unidos, de acordo com a divulgação dos indicadores que nós tivemos ontem, trouxe ali números bem inferiores aos projetados pelos economistas, e com isso, o mercado então consolidou o fato do corte de juros por lá na próxima reunião do Fed. Quem sabe isso vai acontecer de fato. Finalmente, o mercado foi pelo óbvio e então acabou corrigindo um pouquinho no dia de ontem. Aqui no Brasil, nossa taxa de juros ou se manterá em 10,5% ao ano ou subirá conforme esperado em 0,25 pips no dia 18. Falando ainda de Estados Unidos, os juros norte-americanos vão ser cortados ou talvez em 0,25 ou até 0,5%. Portanto, galera, o carry trade, ou seja, diferencial de juros para o Brasil, ficará ainda mais vantajoso e com isso o real passa a ficar também um pouquinho mais forte. O que segura a valorização da nossa moeda internamente é o fiscal. É essa situação dos gastos altos e tentativa de compensações através da arrecadação. No exterior, são as eleições nos Estados Unidos, o crescimento aquém do esperado na China e o problema geopolítico causado pelas guerras. Nós vamos continuar acompanhando de perto todas essas variáveis importantes que podem afetar o dólar. E hoje é um dia muito especial porque será divulgado os dados teoricamente mais importantes da economia americana, o nosso tão conhecido payroll. Portanto, fique muito atento ao dado se você estiver operando. Esse é um dado muito visto pelo Fed para tomada de decisão quanto à política monetária lá nos Estados Unidos. Como nosso querido professor de macro, Wellington, disse ontem, os números do mercado de trabalho é que vão dar a direção do câmbio. Se vierem ruins, mais fracos do que o projetado, sobem então as apostas de cortes mais agressivos nos juros, pois demonstram que estão contratando menos. Daí, os rendimentos dos treasuries caem e o dólar enfraquece. Mas para o Brasil, de fato, surfar na onda do exterior, além disso, é necessário também que o nosso presidente e seus ministros não falem coisas no sentido de desacreditar a própria política fiscal do governo ou, de repente, criar algum tipo de situação indesejada com o presidente do Banco Central e a autonomia da autarquia. Aqui não estou falando de política, mas sim dos fatos que impactam no câmbio, tudo bem? Então, todas essas falas, como nós sabemos, tiveram recentemente repercussão negativa para o real. No calendário econômico para hoje, teremos na zona do euro, antes do mercado abrir, a divulgação da variação de empregos e do PIB do segundo trimestre. Já aqui no Brasil, hoje é dia de IGPDI de agosto, que sairá às 8 da manhã. E como já comentei um pouquinho para vocês, nos Estados Unidos sairá o payroll e a taxa de desemprego de agosto exatamente às 9h30 da manhã. 9h45 haverá o discurso de Williams, que é membro do FONC, e às 12 horas, discurso também de Waller, que é membro do FED. Bons negócios a todos, muito lucro, um excelente pregão e lembrem-se sempre que quem manda é o fluxo.